Nessa aula de hoje, pessoal, o que a gente vai ver é como fazer furos em objetos. Por exemplo, se a gente pegar esse cubo e eu quero fazer um furo nele, eu posso desenhar um círculo, usar a ferramenta de push and pull, ou seja, apertando a tecla de atalho P. Eu posso agora controlar um furo ou fazer um poste. A gente começa agora a ter mais controle sobre um objeto. Se eu quiser fazer um furo, eu posso fazer um furo até um certo ponto desse objeto, ou seja, eu poderia fazer um furo até metade. Como é que eu faço até metade? Se eu trouxer alinhando aqui, agora a gente vai aprender a usar muito os pontos de apoio que a gente pode ter ao desenhar uma peça. Bem no meio da reta, ele identifica que é o meio da reta. Se eu clicar aqui, lembra sempre, clicar uma vez e não segurar o mouse, clicar, soltar. Se agora olhar por cima, eu vejo onde é que está esse furo, e a profundidade desse furo, então, como eu disse, ela está exatamente aqui na metade. A gente pode ver isso de diversas formas. A gente poderia vir aqui em Views, e a gente tem algumas opções, por exemplo, de ver o wireframe. Eu vejo só o wireframe do nosso objeto, e eu vejo que, de fato, esse corte foi feito aqui no meio. Então, eu recomendo bastante explorar esses tipos de objetos, de linhas escondidas, só para vocês se acostumarem com os tipos diferentes de vista, mas, tipicamente, a gente vai ficar com o que a gente começou desde o início. Só para vocês verem todos os estilos. Esses aqui são estilos de views. A gente poderia ter, bom, na verdade nunca nem explorei tanto isso aqui. A gente poderia ver também os estilos dos cantos, né, dos desenhos, ou seja, isso aqui é interessante, que você pode ver pontilhado por trás, onde é que estão as outras linhas desse desenho. Então aqui, mais uma vez, a gente vê que aqui, nessa região, tem o final do nosso círculo. Se olhar por cima, ele aparece. Então isso é bom para conferir, mas não é bom para ficar desenhando com isso. Então eu não recomendo, bom, é gosto de cada um, mas no fundo, essa é a configuração normal, padrão que a gente segue. Então eu poderia fazer furos, eu poderia mais uma vez fazer alguns postes, eu poderia fazer postes laterais, ou quadrados também, ou retangulares. Lembrando que estou usando as teclas de atalho R para retângulo, se eu quiser. Então, se eu apertar R, a tecla de atalho de retângulo. Se eu apertar P, eu posso puxar ou empurrar esse retângulo e posso atravessar ele do outro lado. E aqui começa mais uma vez alguns pontos críticos, que desse jeito a gente pode começar a criar peças que elas não são aptas para impressão direta. Por exemplo, se eu fizesse isso, eu estou, na verdade, atravessando esse objeto e aquele fundo dele está atravessando aqui e saindo. Então, a gente começa a observar que a cor branca é o que a gente chama de a parte externa do objeto, e essa cor meio acinzentada é o que, na verdade, tem que sempre estar apontando para dentro de um objeto. E é assim que a gente define um volume. Se a gente pensar em física, um volume é sempre definido com a normal apontando para fora. Então, se eu tenho um círculo, a normal sempre aponta para fora, e esse círculo, uma esfera, e a normal da esfera aponta para fora. Essa normal, então, define um volume, existe um volume definido por esse objeto, então a gente tem uma esfera. Um cubo, a mesma coisa, e um cubo totalmente branco é isso. E quando a gente vê esse fundo cinza, quer dizer que tem alguma coisa errada no nosso objeto. Se a gente olhar por aqui, a gente vai também ver o mesmo fundo cinza nessa região. Então isso é um problema para a gente. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, ou seja, isso que não pode acontecer, eu vou dar Ctrl Z para remover isso. Depois eu ensino outras formas de a gente tentar corrigir esses problemas, caso isso apareça. Mas o tempo inteiro a gente tem que estar atento para isso não acontecer. Porque corrigir é muito mais difícil do que quando você está fazendo, perceber isso e já imediatamente corrigir. Então, com isso a gente pode fazer começar a fazer peças mais complexas. Como eu disse antes, a gente pode juntar peças, agrupar peças, encostar uma peça na outra e começar então a desenhar o que a gente quiser. E mais uma vez, é importante frisar que vai ser muito útil para a gente
Se a gente começar agora, por exemplo, se eu quiser fazer agora mais um segmento aqui, vou puxar ele, mais uma letra P, e quero que ele fique alinhado com essa região. Então, com isso, a gente vai começar cada vez mais a usar os pontos de apoio. Ou seja, esses pontos onde ele se fixa, e agora, se a gente olhar de lado, essa linha está alinhada exatamente com aquela. Então, a gente vai cada vez mais usar isso. Por exemplo, se eu quisesse fazer um furo bem centralizado nessa face, eu quero fazer exatamente no centro. Aqui está mais ou menos, mas como é que eu consigo achar esse ponto idealizado? Então, se eu vier aqui, eu achei um ponto, que é o meio desse segmento. Se eu andar para o lado, eu vou olhar aqui em cima, eu acho esse ponto, e agora ele entendeu para mim que eu quero acessar esse meio. Então, agora eu travei o círculo, e agora eu posso fazer o círculo. Se eu quero um círculo com um raio específico, agora eu simplesmente puxo, venho e digito que quero esse círculo com um raio de 25. Quando eu apertar Enter, ele não conseguiu fazer, isso é um problema quando você tem número de segmentos muito grandes para um círculo. Então, ele não conseguiu fazer com o número de segmentos que eu queria, ele fez com o número de segmentos menor. Tá? Então, aqui a gente vê que tem menos do que 100 segmentos ao desenhar esse círculo. Então, ele fez naquele centro um círculo, e agora, se eu quisesse, então, puxar para fora, ou se eu também quisesse empurrar para dentro, eu poderia vir aqui e empurrar até esse ponto, ou seja, esse círculo vai ser empurrado para dentro até atingir esse plano. Então, se eu olhar de lado, claro que eu não vou conseguir ver, mas eu poderia ver em View. Vamos ver só os back edges, ou seja, vamos ver só o pontilhado. Eu vejo que aqui está pontilhado. Esse pontilhado aqui está exatamente no mesmo plano que o plano dessa lateral aqui, dessa lateral aqui, do nosso círculo. Ou seja, o círculo foi empurrado aqui dentro até ficar alinhado com esse plano. Então, isso é muito útil para a gente, cada vez mais, usar esse tipo de pontos de referência. Tá?